E aí, pessoal, boa noite. Tô aqui de volta. Tinha dado um pequeno probleminha no microfone. É... Para reprisar, eu vou estar recebendo hoje Roberto Avagnani, meu amigo, para a gente falar sobre humanização nas empresas, falar sobre humanização em todos os seus aspectos. Se vocês estiverem me ouvindo, dá um sinalzinho, por favor, só para eu saber que tá tudo ok com o áudio agora, por favor. Ah, beleza, me mandaram um WhatsApp aqui que já tá saindo o áudio. Boa. A gente está terminando de fazer os pequenos ajustes e já vamos começar, beleza? Obrigado, Luiz. Obrigado, Chauana, por ter avisado a gente aí que tá tudo certo. Já já a gente começa, tá bom? Em instantes estamos começando aqui. Vai convidando os amigos aí para participar com a gente, vai ser bem legal. Lembrando que depois vai estar no IGTV salvo, tá? Como sempre, para vocês poderem estar vendo. Vamos lá, estamos conectando aqui. Já já a gente começa, hein? Fala, meu amigo. Boa noite. Como que você tá? Eu tô muito bem, e você, Rafa? Graças a Deus, Roberto, tá tudo em paz, né? Em tempos tão adversos, né? Tempos Mas tão nós estamos bem. difíceis, né? Muito esquisito. Esquisito tá esse tomada aqui do meu lado também, mas vou tirar ela. Vamos cobrir a tomada. Pronto. Acabou. Eu também tô cobrindo uma aqui, ó. Tem uma aqui do meu lado também. Pronto, sumiu a tomada. Cara, E- primeiro, assim, eu queria te dizer que é um prazeraço mesmo estar podendo te receber aqui para trocar uma ideia comigo. Esse é um projeto, só para te contar um pouco melhor, né? Esse é um projeto que eu comecei faz, acho que uns 3 meses, 2 meses, se eu não me engano. Foi do meio para frente da pandemia, que a galera ficava me incentivando tal, para estar trocando ideia com a galera bacana. E aí eu tô trazendo cada semana aqui algum amigo meu, né, assim, que pra gente falar de assuntos diversos, sempre englobados aí no nosso dia a dia, tanto empresarial quanto no nosso dia como pessoas, né, como seres humanos mesmo. Bacana. E, e vai ficar aqui, tipo, a galera vai entrando e saindo ao longo aí, e também fica no IGTV depois, que a gente sempre tem umas boas visualizações, é bem legal. E Bacana, bacana. E para a gente falar, cara, de humanização, né, assim, tanto dentro quanto fora das empresas, eu falei, ninguém melhor que o Roberto, né, que eu te conheci, na verdade, foi através da Tropa de Palhaços, né, Sim, e sim. aí a gente se encontrou uma vez aqui na Santa Casa de Franca, e foi bem legal. E eu queria primeiro Bacana. te desejar uma boa noite novamente, deixar você à vontade para se apresentar, e aí a gente vai trocando uma ideia. Legal, Rafa. Prazer também estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. E é sempre muito bom trocar ideia, conversar um pouco, falar um pouquinho. Eu tenho feito participar de lives desde o mês de junho que eu tenho participado. De lá para cá, no primeiro e no segundo mês, junho e julho, foi uma loucura. Eu participava de três, quatro por semana. Eu estava ficando doido. Eu estava abrindo a geladeira, eu estava vendo uma live acontecendo. E daí eu me coloquei como regra de participar de no máximo duas por semana, mas tenho mantido uma, duas, eventualmente, por semana. Então é um grande prazer poder falar com você. E eu, para quem não me conhece ainda, meu nome é Roberto Ravagnani, eu sou consultor, sou palestrante, jornalista, radialista, tudo com especialidade no trabalho voluntário. Hoje eu me considero também um advocacy no trabalho voluntário, né? Há 4 anos venho me dedicando a esse tema com mais profundidade, estudando bastante e
e descobri que é um tema ainda pouco explorado no Brasil, né, isso. Poxa, mas daí tem gente que fala, poxa, mas tem um monte de gente que é voluntário. Sim, tem um monte de gente que é voluntário, mas muito pouco ainda perto do potencial que tem o Brasil, né? Então é por isso que tenho me aprofundado bastante, tenho feito muita coisa dentro dessa história do voluntariado, principalmente muita troca de conhecimento com várias, não só gente do Brasil, mas de outros países também. Aqui no Brasil, como eu já falei, consultor, tal, eu tenho uma empresa de consultoria na área de responsabilidade social e voluntariado. Sou sócio de uma empresa no Chile também para a questão do voluntariado. E acabei de me associar, faz exatamente uma semana, acabei de me associar à VRS Consult, que é uma empresa de consultoria na área, eu vou cuidar da parte específica de voluntariado, na Guatemala, para atender a América Central. Olha que legal. Então, junto com a GIA Consultores, eu atendo a região da América do Sul, com a VRS Consult, agora passo a atender a América Central também, nessa questão do voluntariado. E vem coisa nova por aí em breve, que ainda não posso falar, mas vem coisa nova por aí para essa questão. Então, assim, estou me dedicando bastante a isso, tenho, assim, ultimamente dedicado 10, 12 horas do meu dia para essas relações com a questão do voluntariado. Então eu fico muito feliz quando recebo um convite como o seu, que, lógico, você tem um envolvimento com o voluntariado através da Tropa de Palhaços, né? Mas provavelmente o seu público não necessariamente tem um envolvimento com o voluntariado. E isso eu fico feliz de falar. Como a semana passada que eu dei uma palestra para um público muito, muito diferente, né? Eu dei uma palestra dentro de um dos maiores congressos de supermercadistas da América Latina. E eu estava lá, peixinho fora d'água, dando uma palestra sobre o voluntariado, porque um dos diretores novos da Associação Abras, né, a Associação Brasileira de Supermercadistas e Atacadistas, acha o tema interessante e quer começar a inserir isso de alguma forma. E através do congresso, eu pude falar um pouquinho com esse público totalmente diverso. E é por isso que eu estou feliz aqui de poder falar também com o seu público, que provavelmente tem aí um pessoal que ainda não tem contato com isso, né, Rafa? Isso é. A gente tem muita, assim, eu até brinco que tem uma galera bem diferente que me segue, assim, porque eu sempre costumo falar sobre empreendedorismo, sobre e-commerce e tudo mais, né? A gente tá galgando, assim, uma escadinha para conquistar mais pessoas nos seguindo, né? E é muito legal porque foi uma coisa que nem eu comentei, foi um incentivo da galera mesmo para mim começar a fazer. Sim. E aí eu tava pensando, assim, cenário de pandemia, né? Eu tava conversando esses dias, a gente teve uma reunião da tropa esses tempos atrás aí, que a gente foi fazer fotografias a gente até lançou um jornal agora também lá na tropa, foi bem legal. O vídeo ficou muito bacana, depois eu vou te mandar para você ver. Bacana. E é uma coisa que eu tenho muito carinho, sabe? Assim, minha história no voluntariado, eu vou te perguntar a sua daqui um pouquinho, foi quando eu sempre tive vontade, sabe? Assim, eu sempre gostei de me doar para os próximos, né? Para o meu próximo, vindo desde a época da igreja, assim, tudo mais. Só que eu achava que, tipo assim, eu ainda podia fazer mais. E aí eu me encantei pela arte da palhaçaria, né? Um voluntário na arte da palhaçaria, que foi quando eu conheci a tropa, e eu lembro que até eu conseguir entrar, não batia meus horários, porque eu trabalhava em shopping na época, e aí quem já trabalhou em shopping sabe que correria que é uma vida, tipo assim, você vive pro shopping. Não tem vida, né? É complicado, e a gente aí tem que correr atrás também do nosso ganha-pão e tudo mais, e aí eu consegui acertar minha vida num momento ali, eu acho que já vai fazer mais de 2 anos e meio agora, de 2 anos e meio para cá, consegui passar aí no processo seletivo, né, da Tropa de Palhaços, e desde então estou firme com eles lá. Eu atuo hoje com a parte do marketing lá da Tropa. A galera que eu tenho muito carinho por eles sabem disso. E para mim é uma honra, sabe, fazer parte disso, poder ajudar, nem que seja um pouquinho aí as pessoas que a gente está ajudando. A gente sabe que é pouco ainda o que a gente faz, mas é uma coisa muito importante, né? E eu queria que você começasse falando para a gente também em relação a isso daí.
faz quantos anos, né, que o Roberto entrou no voluntariado? Como que foi essa entrada? Tipo, pra galera, às vezes, que tá meio perdida ainda, que quer fazer isso, mas não sabe por onde começar. Eu agora estou de volta no interior, né? Porque eu fiquei um tempo morando na capital paulista e agora há 4 anos eu voltei para o interior, estou morando na cidade de Tremembé, pertinho aqui de Taubaté, São José dos Campos, né? O Rafa está lá em Franca, né, Rafa? Isso, Franca. Uma cidade que tenho muito carinho, porque fui muito a Franca. Eu tenho um trabalho junto à Federação das APAES do Estado de São Paulo, que a sede é em Franca, então acabei indo muito para lá nos últimos 4 anos também. E devo voltar, se Deus quiser, a hora que passar tudo isso, devemos retomar esse trabalho. Mas a minha história, ela começou, na verdade, numa época que eu não sabia, nem conhecia muito bem esse termo de trabalho voluntário, né? Não é que eu sou tão velho assim, mas, mas eu comecei logo que a minha primeira formação, eu me formei em projetista elétrico na ETEC, lá de Ilha Solteira, no interior do estado de São Paulo, divisa com Mato Grosso. E quando eu me formei como projetista, em seguida um professor meu, falou: olha, você não quer dar aula para jovens? Eu falei: aula? Poxa, nunca pensei nisso. Ele falou: mas acho que você tem jeito, acho que você pode fazer isso. Eu falei: tá bom, vou lá, vou conhecer. E era uma organização social que tinha um curso de várias profissionalização, né, de profissionalização para jovens. E assim, tinha área de eletricidade e tal, e eu comecei dando aula fui contratado para dar aula de eletricidade básica para jovens. Bom, mas por ser uma organização social, a gente sabe que a gente sempre tem coisinhas para fazer. Aí acabei, vou aqui, vou ajudar ali, vou ajudar ali, vou ajudar a colar, e assim fui me envolvendo de uma forma, sem saber esse nome ainda, voluntária com a organização. Fiquei um bom tempo lá, acho que uns 2 anos. Daí me mudei para a cidade de Lins, isso lá ainda solteiro. Daí mudei para a cidade de Lins. Em Lins, eu fui me aventurar a ser peão de boiadeiro. Eu queria me aventurar nisso, que fiquei lá alongado numa fazenda de um parente, e daí, do meu avô, e daí fiquei lá trabalhando na fazenda. Porque queria aprender a ser peão de boiadeiro, tal, essa história toda, andar a cavalo, carregando boiada pelas estradas, né? Tava me achando Sérgio Reis na vida. E fui fazer isso. Paralelamente, eu descobri que na região, eu morava na cidade de Sabino, que é uma cidadezinha bem pequenininha, tem 5 mil habitantes, era uma vila, e lá eu descobri que muitas casas pegavam fogo por problemas elétricos. E daí eu fui descobrir que era muita gambiarra, né? O que o pessoal chama de gambiarra. Um fio amarrado aqui, outro ali, bota um bico de luz ali. E daí eu conversei com a prefeitura, falei assim: poxa, eu queria ensinar as pessoas a mexer com parte elétrica. Daí a prefeitura falou: não tem dinheiro. Daí eu falei: não, tudo bem, faço isso de boa. Daí criei um curso para ensinar então as pessoas que moravam na roça, que moravam nas casas de pau a pique, que ainda tinha naquela época lá, nas casinhas de madeira, ensinar eles a fazer uma eletricidade básica. Como é que coloca uma tomada, um interruptor, bem básico mesmo, para que evitasse se pegar fogo. Até porque lá não tinha bombeiro. Pegou fogo, pegou. Espera acabar. Não tinha. O bombeiro mais próximo ficava a 40 quilômetros. Então não tinha jeito. Então assim, e daí entrei nesse mundo. Daí já nessa época eu comecei a entender que isso era um trabalho voluntário, né? Porque eu não ganhava nada, ensinava, poxa, para mim era um prazer fazer, não fazia isso, não tinha uma obrigação. Então eu fazia porque gostava mesmo. Então esses foram meus primeiros passos dentro do trabalho voluntário. Daí, em seguida, me mudei para São Paulo, e em São Paulo, aquela loucura, cidade grande, um pouco deslumbrado também, querendo aprender, conhecer, fui estudar mais, papá. Fui fazer administração, daí não sobrava muito tempo, trabalhava pra caramba, mas eu estava trabalhando dentro de um projeto social do governo do estado de São Paulo. E a partir daí, eu comecei a entender um pouco mais o que era terceiro setor, o que era trabalho voluntário, e passou-se o tempo, e em 2002, 2001,
eu fui assistir ao filme Dr. Hunter Patch Adams, O Amor é Contagioso, né? A história do Dr. Patch Adams. Muito bem, assisti ao filme e saí de lá muito entusiasmado em fazer aquilo. Óbvio que com várias, vou dizer, de várias barreiras. Primeiro que eu não era ator, né, não conhecia nada sobre isso. Segundo, nunca tinha me vestido de uma outra coisa como palhaço, qualquer coisa parecida. Eu era uma pessoa extremamente séria, muito mais séria do que sou hoje. E daí, não conhecia ninguém de hospital, não conhecia ninguém da área artística, não conhecia nada. Então, assim, tinha vários problemas para resolver. Mas saí de lá decidido. Conversando com uma pessoa que eu conhecia, ela falou: compra uns livros, lê um pouco sobre o assunto, né? Não tinha muitos livros na época, mas comprei o que tinha, inclusive um era do próprio Dr. Hunter, que chamava-se O Amor é Contagioso, que tinha um subtítulo lá, que eu não me lembro agora. Óbvio que decorei, devorei esse livro, né? E decidi me aproximar de um hospital, que eu morava muito perto de um hospital, não tinha nem a noção disso, mas morava muito perto. E fui lá no hospital, bati na porta, lá, oi, eu queria fazer trabalho voluntário. Daí, que legal, quer fazer? Tá bom, como é que você quer fazer? Eu quero fazer trabalho de palhaço. Nossa, que bom, você tem experiência tal? Eu falei, tenho, muita experiência, né? Nunca tinha nem vestido a roupa que eu tinha comprado, nunca tinha feito nada. Menti pra caramba, depois eu contei pra assistente social que eu menti pra ela, depois de uns 2 anos. Mas menti. E daí ela falou, nossa, muito bem-vindo, tal, e fui fazer o trabalho. Bom, então, aí que eu fui efetivamente fisgado por isso, né? A primeira vez que eu entrei num hospital vestido de palhaço, foi ali que eu percebi que era esse universo que eu queria transitar. Óbvio que, né, você deve saber disso, deve estar imaginando, falando, caramba, o cara entrou sem nenhuma noção. Foi uma tragédia, né? Foi uma tragédia a primeira entrada no hospital. Horrível. Quase que saí de lá pela janela, de tanto medo, de não saber o que fazer, de não saber como me portar. Foi muito ruim. Foi muito ruim. Óbvio, fui me informar e fui me informar, daí fui fazer o curso de palhaço, né? Que não é um curso rápido, foi um curso longo, mas fui fazer um curso, fui ler bastante sobre o assunto, fui ver o que existia de literatura sobre isso, o que ainda é pouco, né? Naquela época era pouco, hoje ainda é pouco. Então imagina naquela época, 20 anos quase, era pouquíssimo, 20 anos quase não, 20 anos. Então era pouquíssima coisa que tinha para saber sobre o assunto. Tínhamos, obviamente, no Brasil, recém-chegados também os Doutores da Alegria, que era o ícone do momento, né, no Brasil. Então fui saber, conhecer um pouco mais eles. Foi aí que eu fiz amizade com o Wellington, que é o presidente, era na época o presidente dos Doutores da Alegria e tal. E fui assim desbravando esse mundo, né, de trabalho voluntário. Eu e um amigo criamos uma organização social, Canto Cidadão, em 2002. Fiquei com a organização durante 19 anos, me afastei há 4 anos, né, que eu me afastei da organização. Chegamos a ter o maior grupo de palhaços voluntários do mundo. Nós chegamos a ter quase 1000 voluntários de palhaços, espalhados em 30 e poucos hospitais na cidade de São Paulo. Era uma loucura a gestão disso tudo, era muito doido. Aí tivemos como é que se diz, um retrofit no trabalho. Diminuímos o grupo, fizemos um trabalho um pouco mais próximo, tal. Lidar com o trabalho voluntário não é uma coisa simples, não é uma coisa super tranquila, fácil. E a partir daí, essa foi minha grande escola de lidar com o trabalho voluntário, né? 19 anos à frente da organização e, óbvio, com esse trabalho eu tive a oportunidade de viajar o Brasil inteiro com esse trabalho, uma parceria com a Gol Linhas Aéreas que nós tivemos. Eu viajei quase 10 voltas na Terra, só dentro do Brasil, viajando, apresentando,
conhecendo, dando capacitação, dando cursos, dando palestras sobre esse trabalho. Então, tive a oportunidade que poucas pessoas têm nesse país de conhecer todos os estados brasileiros, todas as capitais e todas as principais cidades, né? Visitei mais de 200 cidades no Brasil, falando e fazendo esse trabalho. Então, foi uma experiência extremamente rica, porque eu tive a oportunidade de conhecer muita gente que já fazia alguma coisa ou que queria fazer. Então, isso foi me dando bagagem para a questão do trabalho voluntário. E daí, não só conhecendo o trabalho voluntário de palhaço e hospital, mas conhecendo outras atividades de trabalho voluntário também que acabavam existindo. Então, sim, isso foi me abastecendo, foi abastecendo minha bagagem de trabalho voluntário. E até um dia, a gente estava conversando aqui pelo WhatsApp, né? Aí você falou, poxa, mas como é que você chegou nesse ponto do trabalho voluntário e tal? Foi aquilo que eu te respondi, vou responder agora para todo mundo. É assim, primeiro foi esse abastecimento dessa bagagem toda, de conhecer muita coisa, de perceber muitos vazios e muitas oportunidades. Então, acho que essa foi a minha grande oportunidade, né, de conhecer tudo isso. E a partir daí, você começar a desenvolver produtos específicos para as organizações sociais, para governos, para empresas, né, porque hoje tem muita empresa fazendo trabalho voluntário também, corporativo. Estão se conscientizando mais nessa questão. Exatamente, então bastante. Então, com isso, com essa bagagem e com essas oportunidades vistas, foi que eu comecei a criar os produtos e poder começar a ofertar esses produtos dentro desse mercado. Tá? Então, existem ainda muitas oportunidades dentro do trabalho voluntário. Como eu disse agora há pouco, isso não é uma exclusividade do Brasil. A América Latina toda está ainda muito aquém das possibilidades do trabalho voluntário. Nós temos hoje no Brasil em torno de 15% da população fazendo trabalho voluntário. É muito pouco, né? Nós estamos falando aí de 15%, 25, 27 milhões de pessoas, quase perto de 30 milhões fazendo trabalho voluntário, perto de 210 milhões. Óbvio que jamais nós vamos ter 100%, mas é um número ainda que pode crescer bastante. Na América Latina, nós somos um dos países, não o melhor, né? O melhor na América Latina é a Argentina, em termos de número de trabalho voluntário. A Argentina tem um alto índice de gente fazendo trabalho voluntário. Depois nós temos... No mundo... Desculpa te cortar. Não, fica à vontade. Do mundo hoje, você sabe me dizer assim, qual que é o principal país no voluntariado, assim, que mais tem números de voluntários? Mianmar. Percentualmente. Percentualmente, tá? Depois nós temos aí Canadá, nós temos Suécia, nós temos Nova Zelândia, nós temos... O Brasil está na posição 142. De 148, 135, desculpa. De 148 países pesquisados. Tá? Nós estamos mal. Percentualmente. Percentualmente. Isso é bom sempre frisar. Quando a gente traz isso para número absoluto, o Brasil vai para quinto lugar. Tá? Número absoluto. Mas óbvio, porque nós temos 210 milhões de habitantes. Tá? Mas, percentualmente, nós estamos bem maus. Nós estamos na posição 135. Esses dados são de 2018, que saíram em 2019. Tá? Os dados de 2019 ainda não saíram por conta da pandemia. Está enrolado aí para sair. Saiu um resumo meio diferente. Então, assim, isso é uma pesquisa feita pela CAF, né, chama-se Giving World Index. Então, eles pesquisam todos esses países para saber doação de dinheiro, doação de tempo e solidariedade. Certo? E daí, com as 3 itens, eles fazem a compilação para ver em que lugar que o país fica. Na América Latina, nós temos Argentina, muito bem, Chile, muito bem, Uruguai, muito bem,
Colômbia, muito bem, e Equador. São países que estão muito bem de trabalho voluntário na América Latina. Ganham no Brasil, percentualmente ganham no Brasil. Tá? Equador, Peru, são países que têm um trabalho voluntário muito forte, muito estabelecido. Né? Eu tive a oportunidade nessas andanças todas de visitar todos esses países da América Latina também para conhecer o trabalho voluntário. Então, e tenho uma relação muito boa com o pessoal do Peru. Foi o primeiro país que eu fui para conhecer o trabalho voluntário e fazer trabalho voluntário, porque eu fui convidado para atuar logo após o terremoto de 2007. Então, fui para lá para atuar nas áreas atingidas pelo terremoto. Foi uma experiência maravilhosa e acabei me apaixonando pelo Peru e acabo, até hoje, ainda tenho bastante contato com eles, tanto que eu sou voluntário no Peru ainda à distância, de um hospital de câncer para crianças que fica perto de Machu Picchu. Mas eu sou voluntário lá à distância deles. Então, mas eles têm um trabalho voluntário muito consolidado. O Peru é um país que tem muito trabalho voluntário. Bom, então um pouco da minha história é essa, né? É uma história bem... E daí, assim, quando eu deixei... Bagagem, né? Quando eu deixei a organização social em São Paulo e mudei para o interior, daí eu quis fazer esse mergulho realmente no trabalho voluntário, me especializar bastante. Foi agora, principalmente durante a pandemia, eu fiz vários cursos, estou ainda em curso de alguns, né, para meu aprimoramento. Fiz vários cursos na Espanha, fiz curso na República Dominicana, isso eu como aluno, né? E agora estou fazendo um curso muito intenso de formação nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na Universidade de Valência, na Espanha. Devo terminar agora em novembro esse curso também, um curso bem intenso. E tudo isso para me preparar mais ainda para a questão do trabalho voluntário, porque eu acredito que vai ter uma demanda muito grande pós-pandemia, viu, Rafa? Uhum. É uma dúvida que o pessoal tem, uma das, né? Eu vou te fazendo picada essas perguntas. Uma dúvida que mandaram aqui mais cedo se na questão, por exemplo, assim, ó, o pessoal tem muita dúvida se ele tem que ser, para ser voluntário, se ele tem que ter a vida totalmente dedicada a isso, ou se ele tem como conciliar com a vida corrida dele. Por exemplo, uma pessoa que a gente sabe que o Brasil, infelizmente, é um país que a gente tem que correr muito atrás mesmo, porque a gente não nasceu em berço de ouro, né, a maioria. Mas se tem como a pessoa se doar, porque tem muita gente que, na pergunta, que ainda tem um complemento assim, que se eu não tenho dinheiro para ajudar financeiramente, mas eu posso ajudar me doando, né? Então eu queria meio que você explicasse esse panoraminha aí para a galera. Excelente pergunta. Primeiro, acho que tem que desfazer eu vou chamar de mito, mas não sei como é que é isso, mas talvez uma questão semântica é mais fácil falar, que é o seguinte: doação de dinheiro não é trabalho voluntário. Doação de roupa no inverno não é trabalho voluntário. Tá? Isso eu não estou aqui nem falando mal nenhum dos dois, tá? Mas é uma questão semântica. Porque eu já ouvi muita gente falando assim: você faz trabalho voluntário? Faz. O que você faz? Dou roupa. Não, isso é doação. Tá? Mas eu ajudo a pai com dinheiro. Isso é doação. E é ótimo que você consiga fazer isso. Fantástico. Né? Fantástico que você consiga doar roupa. Muito bom, tem muita gente precisando. Mas isso não é trabalho voluntário. Trabalho voluntário é doação de tempo, certo? E eventualmente de talento. Tá? Por que eventualmente de talento? Porque às vezes você vai fazer um trabalho voluntário que nem você conhece. Você não sabe como fazer. Você vai aprender e fazer. Então, nem o seu talento a gente vai usar, certo? Óbvio, vamos usar a sua força, a sua inteligência para que você possa aprender uma atividade e ajudar aquela organização social. Então, trabalho voluntário é doação de tempo e talento. É isso, primeira separação de coisas. Segunda, que eu sempre recomendo para quem tem muita atividade fazer trabalho voluntário. Pô, mas peraí, é uma coisa esquisita. Mas
Meu avô sempre dizia, dê trabalho para aquele que já tem muito. Porque quem tem que estar parado, normalmente você dá um trabalho. Aqui minha cadeira está quase quebrando aqui, rapaz. Eu estou olhando para baixo para não quebrar. Ela abriu a perna. Então, meu avô dizia isso. Dê trabalho para quem já tem muito, porque tem muita gente que não tem trabalho e quando você dá trabalho não consegue fazer. Né? Ah, mas não dá tempo. Não precisa fazer nada, cara. Como é que não dá tempo? Mas é assim, a vida é assim. Então, eu sempre recomendo que o trabalho voluntário, em primeiro lugar, deve ser feito por aquele que tem muita coisa para fazer. Porque o trabalho voluntário acaba sendo uma válvula de escape. Tá? Antes que você exploda por outra razão, vá fazer um pouco de trabalho voluntário, porque pode ser que aí você consiga extravasar um pouco. Não sou nervoso, porque ninguém vai fazer trabalho voluntário nervoso, mas extravasar sua energia, tá certo? Sim. Quando você faz trabalho voluntário, tem uma grande troca de energia. Então, por isso que eu sempre recomendo. Óbvio que quem está parado, quem não tem o que fazer e tal, vai lá fazer trabalho voluntário também, não tem problema. Tá? Mas a minha preocupação é a seguinte, se a pessoa não for uma pessoa aposentada, que está com a sua vida meio que resolvida, ela sempre vai estar com um olho no peixe e outro no gato. Né? Ou vice-versa. E daí o que acontece? Na primeira coisa que na outra olhada ele deu para o gato e o gato saiu correndo, ele vai sair correndo atrás do gato e vai largar o trabalho voluntário. É verdade. Entendeu? Então, assim, trabalho voluntário é para ser conciliado. Não é para ser uma coisa, não, eu vivo de trabalho voluntário. Eu não vivo de trabalho voluntário. O meu trabalho é uma coisa e o meu trabalho voluntário é outra coisa. Certo? São duas coisas diferentes. É que o trabalho que eu faço, eu falo e ajudo pessoas a fazer trabalho voluntário. Então, às vezes, tem gente que confunde isso. Né? Ou, tem até empresa que às vezes confunde, me liga, fala, tal, vamos fazer um negócio de trabalho voluntário, vamos, tal. Então tá bom, para quem que eu passo um orçamento? Como assim orçamento? Você não é voluntário? Não, peraí, amiguinho. Sou voluntário, mas aqui eu tenho que viver também. Infelizmente, eu não nasci em berço de ouro. Né? Se eu fosse milionário, seria uma grande terapia para mim fazer trabalho voluntário para todo mundo. Mas não é o caso. Não é o caso, estou deixando claro. Certo? Então, assim, por isso que trabalho voluntário deve ser, sim, conciliado com outras atividades. Tá? Preferencialmente, inclusive, com atividades que você não tem uma relação. Como é isso? Eu sou jornalista. Tá bom, vai fazer trabalho voluntário como na área de palhaço, em hospital, em outra coisa. Né? Não vai querer fazer trabalho de voluntário como jornalista também. Pode fazer. Mas às vezes isso começa a confundir. Confunde um pouco as coisas, certo? E também tem um detalhe. Você não aprende coisas novas. Sim. Certo? O trabalho voluntário também, para mim, isso é uma ferramenta de aprendizado. Então, você não aprende coisas novas, você vai voltar para o seu mesmo mundo de jornalista. Tá certo? Então, acho que a resposta para essa pergunta é essa. Deve ser conciliado. Ache um tempo. Mas que tempo? Eu sempre falo, pense em 3 horas por mês de trabalho voluntário. Acho que é possível. Teve uma outra pergunta aqui, que essa eu acho ela meio polêmica, mas a gente tem que fazer. Perguntaram assim, ó, o contexto da pergunta em si é o seguinte: se você acha, na sua análise, que as empresas estão usando muito do trabalho voluntariado hoje, assim, para querer aparecer de boa mídia. E o que você pensa também, é uma pergunta dupla. E o que você pensa a respeito de pessoas que vão fazer voluntariado apenas para sair na foto e no currículo? O que você pensa sobre isso daí? Primeiro, respondendo com uma palavra as duas perguntas. Existem, sim, pessoas que querem só sair na foto e existem empresas que querem só sair na foto. Bom, agora vamos às explicações. Primeiro, as empresas. Já foi muito mais explorado isso na questão mídia. Hoje,
eu posso dizer que as empresas estão explorando bem menos, tá? Bem menos. As empresas menores costumam explorar um pouco mais. As grandes empresas praticamente hoje não exploram mais a questão mídia do trabalho voluntário. Tá? Certo. As empresas menores ainda precisam disso um pouco. Então, e de verdade, quando elas fazem o trabalho de verdade, porque tem também aquele que explora a mídia e não faz porcaria nenhuma, só põe na mídia. Né? Então, assim, esse para mim é condenável. Agora, quando a empresa faz de verdade e coloca na mídia, eu até aceito. Não vejo grandes problemas nisso. Tá? O ruim é quando o cara dá uma cesta básica e gasta R$ 5.000 de assessoria de imprensa para falar que ele deu uma cesta básica. Daí isso eu acho muito ruim. Agora, quando existe uma equivalência, ou seja, eu vou investir num trabalho voluntário, mas eu quero que isso apareça na mídia, eu não me importo. Eu acho que isso é... E por que eu não me importo? Pelo seguinte, quanto mais empresas, quanto mais pessoas verem que outras empresas estão fazendo, elas vão sentir uma pontinha de inveja de falar assim, poxa vida, eu também preciso fazer. Então isso pode ser um incentivo para que outras pessoas e outras empresas façam também trabalho voluntário. Tá? Então, por isso que eu não fico tão bravo. Agora, as pessoas. Existem sim pessoas que adoram fazer trabalho voluntário só para colocar no Instagram uma foto legal de como eu sou bonzinho. Tá certo? Essas pessoas, rapaz, eu não sei como nomeá-las, mas eu vou dizer que tem alguns voluntários, tem alguns tipos de voluntários que eu estou dando nome para eles. Um deles é o voluntário vovô. Né? Não é um voluntário velhinho, não, tá? Esse voluntário vovô é aquele que você chama ele para uma ação, vamos fazer uma ação lá na Santa Casa de Franca, esse final de semana. Daí ele fala, vou, mas não aparece. Né? É o voluntário vovô. Agora, tem o voluntário que é o voluntário selfie. É aquele que, cara, ele não fez nada, você nem sabe como é que ele apareceu, mas ele apareceu em todas as selfies, em todas as fotos. Né? Agora, esse tipo de pessoa, eu prefiro tê-los, certo? Do que não tê-los. Por que eu digo isso? Porque enquanto eles estão fazendo selfie, falando que estão fazendo uma ação voluntária, mesmo não estando fazendo ação voluntária, eles não estão fazendo críticas ao trabalho voluntário sem conhecimento. Certo? É uma pessoa a menos para criticar sem conhecimento. Crítica com conhecimento eu aceito. Agora, crítica sem conhecimento, para mim, não precisava nem falar. Mas tem um monte de gente no Face, no Instagram, no LinkedIn, no Pinterest, qualquer coisa assim, falando, mas não conhece nada. Tá certo? Então, são pessoas que existem e a gente tem que tolerar. Né? Sim. Acontece muito, né? Teve mais uma pergunta muito interessante aqui. Perguntaram assim, qual que foi a ação ou o trabalho, né, que você fez, voluntário, que mais marcou sua vida? Olha, sem pestanejar, foi fazer o trabalho de palhaço em hospitais nas cidades atingidas pós-terremoto, no Peru. Esse, assim, foi o trabalho mais marcante para mim, porque, primeiro, que eu fiquei hospedado na região do terremoto, né? Foi um terremoto muito intenso, foram 3, 4 cidades atingidas por esse terremoto. Eu nunca tinha estado próximo a um lugar de terremoto na minha vida, então você vê o que o terremoto faz com uma cidade é uma coisa muito impressionante. E você vê o que ele faz com um hospital, por exemplo, um dos hospitais foi totalmente destruído e as pessoas eram atendidas em tendas no meio da areia, no meio do deserto. Eram as tendas construídas. As cidades que foram atingidas foram Ica e Pisco, foram as cidades maiores, mas 2 cidades menores muito próximas. E Pisco Ica está exatamente dentro do deserto de Nazca, no Peru. Então,
o Exército e a Aeronáutica construíram os hospitais de campanha, né, os hospitais de guerra, e eu fui atender esses hospitais. Então, assim, uma experiência que... Isso foi em 2007, já tem 13 anos, mas eu, falando aqui com você, eu consigo reviver todas as cenas que eu vi dentro dessas cidades. Então, para mim foi a mais interessante, a mais marcante, a mais emocionante. Por exemplo, ia acompanhar enterros, velórios das pessoas atingidas com um personagem. Né? Uma coisa que poderia, para muitos, a hora que ouve isso, pode parecer, poxa, mas é um desrespeito, né? Uma falta de sensibilidade, vai de palhaço no velório. Mas não, porque lá o velório peruano é muito parecido com o velório de New Orleans. Música, banda, eles saem no cortejo dançando, vão passando na casa dos familiares com o cortejo, com o caixão. Então, é uma cultura totalmente diferente da nossa, né? Então, assim, quando eu fui convidado para isso, eu falei, não vou, porque é um absurdo isso, né? Não, mas você pode ir, eles falavam, você pode ir. Eu não entendia muito, e naquela época ainda não falava, foi a primeira, eu fiz um curso de espanhol muito rápido naquela época, então não era meu espanhol, não era uma coisa maravilhosa, né? Então não entendi algumas coisas e tal. Não, vai. Tá bom, e daí eu fui. E foi muito confuso isso tudo, né? Então, assim, para mim a experiência mais marcante foi essa, de atender pós-terremoto. Eu fiquei 8 dias lá fazendo esse trabalho. Inclusive a casa que eu estava, metade dela tinha caído no terremoto. Eu estava na metade, obviamente eu estava na metade que não tinha caído. Mas foi bem terrível. Bem. E assim, como é deserto, de dia fazia 40 e poucos graus, e à noite fazia perto de zero. E a gente tinha que tomar banho de mangueira, porque não tinha água quente, faltava energia. A gente tinha que tomar banho de mangueira à noite. O banheiro estava todo destruído, a gente tinha que tomar banho no jardim. Era coisa assim, de louco. Mas foi uma super experiência, né? Mais marcante, com certeza. Show. Isso é show de bola. É. Roberto, é muito bom, né, conversar sobre isso. Eu acho que é importante, é uma coisa que a gente tem que bater na tecla, né? Eu acho que várias boas ações, né, de várias pessoas em cantos diferentes do nosso país, do nosso mundo aí, vão trazer cada vez mais bons resultados, né? E a gente podendo ajudar as pessoas da forma que a gente consiga, né? Seja na visita de hospital, seja na visita de lares, seja qualquer tipo de ação, contribui para que a gente possa melhorar um pouco, né, o dia das pessoas, melhorar um pouco a vida de algumas pessoas que já têm tanto sofrimento, e a gente também se ajudar, se melhorar, porque é o que você falou, a gente aprende muito, né? O voluntariado, a gente aprende até mesmo a lidar com a gente mesmo, né? A gente aprende a lidar com situações e deixa a gente mais, eu falo que deixa a gente mais humano, assim, sabe? Sem dúvida. Eu sinto no meu caso, assim, que eu fiquei uma pessoa muito mais paciente depois que eu comecei a fazer o trabalho, sabe? A gente começa a se colocar muito mais no lugar dos outros, começa a ter um certo carinho para olhar diferente para certas situações que antes a gente olhava de outro jeito. Então, é uma coisa que me faz bem. E eu também, assim, eu aconselho quem quer entrar, assim, também, eu acho interessante e por isso que eu falei assim, a gente tem que conversar sobre isso. Deixa eu mandar um abraço para Fernanda Souza, que entrou aí também. Ela é aí de Franca, minha parceira de trabalho. Tem a empresa Ser Conhecimento aí em Franca. Um abraço, Fer. Só um detalhe, a gente falou do Pat Adams, né? E outra experiência super marcante para mim foi estar com o Pat. Eu estive com o Pat por 3 vezes, né? 2 vezes no Brasil, uma nos Estados Unidos. E agora, mais recentemente, em 2018, eu tive a oportunidade de voltar para o Peru, ficar 11 dias imersos com o filho do Pat, o Lars Adams, né?
o João Glick, que é o braço direito do PET, e com toda a equipe de trabalho do PET, do Gesundheit Institute, nós ficamos imersos numa comunidade chamada Belém, na cidade de Iquitos, na floresta amazônica peruana. É uma comunidade com 45 mil habitantes que moram em palafitas, numa condição subhumana, as 45 mil pessoas. E o PET, há 10 anos, ele descobriu essa comunidade, não sei como que ele descobriu, alguém contou para ele, e ele resolveu começar a fazer um trabalho uma vez por ano. Ele leva palhaços do mundo todo para lá, para fazerem trabalho voluntário e terem treinamento com ele ou com a equipe dele. Nesse ano de 2018 ele estava doente, ele não foi, mas foi o filho e foi toda a equipe. Então foram 11 dias imersos, foram 60 palhaços de 13 países diferentes. São uma experiência fantástica, muito rica. A gente tinha aula no período da manhã com a equipe, normalmente das 8 da manhã à 1 da tarde. A gente tinha um intervalinho muito rápido ali para comer alguma coisa. 2 horas a gente ia para a comunidade novamente e ficava até as 9 da noite em trabalho voluntário. Então, 11 dias sem parar, sem hora para descanso, sem nada. Desse jeito, muita gente passando mal, né, porque a gente tinha questões sanitárias muito ruins. 13 palhaços foram internados lá, com problemas, mas assim, essa foi uma outra grande experiência, né, de aprendizagem aí, e também de interação com a comunidade, de aprender um pouco. Isso são coisas que o trabalho voluntário me deu de aprendizado na vida, né? Óbvio que sem contar todas as outras visitas que eu fiz aqui no Brasil, em pequenas cidades, em lugares que eu estive, que todos eles foram sempre motivo de aprendizagem. Então, acho que, como você falou, eu também recomendo para que as pessoas façam trabalho voluntário, porque eu acho que é uma escola fantástica, né? Cada vez mais eu falo isso para as pessoas. Eu falo, gente, trabalho voluntário, você não está fazendo favor para ninguém. Em primeiro lugar, você está aprendendo. E o resultado disso é que você está atendendo alguém e está fazendo alguém melhor. Mas em primeiro lugar é você, né? É isso mesmo. Ô, Roberto, eu agradeço você, assim, novamente, de verdade, pelo bate-papo. Foi muito legal, assim. A gente vai marcar outras conversas, porque a gente vai lembrando, vai atualizando. Eu queria te deixar um convite quando você estiver aqui em Franca. Liga pra gente, né, depois dessa pandemia aí, você vindo, pra gente se encontrar, trocar uma ideia, jogar conversa fora também. Você já esteve junto com a tropa, não foi a primeira nem a última vez. Eu falei pro pessoal, né, que hoje a gente já está junto, inclusive o Luiz, a Giovana estão assistindo a gente também aqui, que são lá da tropa. O Luiz, você conhece ele, né, de muito tempo. Sim. A G é a nossa atual coordenadora também. E eu gostaria mesmo de te agradecer de coração. O que você precisar da gente também, só chamar e te desejar, assim, cada vez mais luz nesse caminho aí, que você possa cada vez mais ajudar as pessoas a se ajudarem aí. Obrigado, Rafa. Muito obrigado pelo bate-papo. Bacana poder contar um pouco as histórias, relembrar algumas outras. E deixo também meu abraço aí pro pessoal da tropa. Saudades de vocês. Na verdade, saudades de sair de casa, de viajar, de poder fazer o que eu sempre fiz. Mas daqui a pouco nós vamos estar fazendo tudo isso de novo. E deixar um abraço para todos aí de Franca, que estão aí assistindo também. Uma cidade que eu gosto bastante, né? Tenho muitos amigos aí em Franca. E deixar os meus contatos, né, Rafa? Quem quiser me conhecer um pouco mais, meu site é Roberto Ravagnani, gemudo, ravagnani.com.br. Antes que estão falando aqui, antes da pandemia, já fizemos live só que presencial, exatamente. É verdade, live, eu lembro presencial. Disso. É isso mesmo, viu, Luiz? E daí, também deixar meu Instagram, @roberto.ravagnani.
em Facebook, em LinkedIn, é tudo meu nome, tudo meu nome. Eu vou marcar também. Eu vou depois repostar aqui no IGTV. Legal. Vou marcar o site lá, vou marcar o Instagram também, tudo certinho lá. Bacana, bacana. Rafa, muito obrigado, sucesso aí para você. Espero que cada vez mais você consiga alcançar seus objetivos. E estou sempre à sua disposição, viu? Grande abraço. Muito obrigado, meu irmão. Para nós todos. Até Tudo de mais. bom. Até Tchau, mais. tchau. Tchau, tchau.